Quando se lê Daniel 3, percebemos que Nabucodonosor, no seu orgulho, mandou construir uma imagem toda de ouro para indicar que o reino dele duraria para sempre. Ou seja, Nabucodonosor não se contentou com a revelação de Deus no capítulo 2. E uma pergunta muito comum que surge sobre Daniel capítulo 3 é a seguinte: onde estava Daniel no momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados para dentro da fornalha? E eu queria fazer um convite para você, na verdade dois. Se você ainda não é um membro do canal, você tem a oportunidade de ser um membro do canal ao final desse vídeo, vendo um botão Seja Membro. E um outro convite que eu vou lhe fazer, faça parte do nosso grupo no WhatsApp ou no Telegram, que você escolher, para o nosso seminário sobre adolescência. As vagas estão se encerrando. O seminário será no dia 17 de fevereiro. Então eu vou dar 3 aulas gratuitas sobre adolescência. Então eu vou dar 3 aulas ensinando os pais a lidarem com os filhos adolescentes, tirarei dúvidas e depois eu vou falar de um curso muito interessante que está sendo preparado a respeito desse tema. Então eu gostaria que você fizesse parte desse grupo do WhatsApp ou do Telegram. Você escolhe, os links para a inscrição se encontram aqui na descrição do vídeo. Existem várias conjecturas e eu vou lhe apresentar a primeira que você não deve nem sonhar em aceitar. Alguns tendenciosos, desinformados ou mal intencionados dizem que Daniel teve um momento de fraqueza e que naquele momento ele se ajoelhou diante da estátua e que somente Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis. Como que nós podemos refutar esta alegação e quais são as possibilidades que os eruditos dão para a ausência de Daniel no capítulo 3? Então esses 2 pontos é o que iremos abordar neste vídeo agora. Primeiro, por que nós não cremos nesta possibilidade absurda de Daniel ter sido infiel? Nós percebemos a fidelidade de Daniel a Deus ao longo de todo o livro. No capítulo 1, ele decide não se contaminar com a alimentação do rei, nem tomar parte, obviamente, em alimentos imundos, na idolatria, caso esses alimentos fossem oferecidos a ídolos. Então no capítulo 1 você vê que Daniel preserva a sua fidelidade a Deus logo na chegada do Império Babilônico. Além do evento do capítulo 3, nós temos o capítulo 6, não é? O capítulo 6 mostra que Daniel, quando estava ali com seus mais de 80 anos, não é? Ele é jogado vivo na cova dos leões. Exatamente por ele ser fiel a Deus, não é? E não negar-se a orar a Deus e a adorar ao único e verdadeiro Deus. Havia sido dado um decreto em Daniel 6, né, para prestar-se adoração ou dirigir-se orações só a Dario. Só que Dario não é Deus, não era Deus. Então Daniel não orou a Dario, decidiu orar unicamente a Deus, fez isso 3 vezes por dia, como diz Daniel 6, verso 10, e ele, obviamente, após os seus 80 anos, continuou fiel a Deus. Acompanhe esse raciocínio até o final para você poder entender o que eu quero dizer. No final do seu livro, Deus faz uma promessa para Daniel no capítulo 12. No verso 13, ó. Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás e então no fim dos tempos te levantarás para receber a tua herança perpétua. Eu li aqui na King James atualizada. Então veja, ao longo do livro é mostrado que Daniel sempre foi fiel. Ele foi fiel no capítulo 1, foi fiel no capítulo 6 e no capítulo 12, verso 3, quando Deus termina a revelação do livro de Daniel, ele fala para Daniel, olha, vá em paz e segue o teu caminho até o fim. Ou seja, persevere, né, neste caminho
até o fim. E aí você vai ser ressuscitado, né? Te levantarás para receber a tua herança. É muito difícil imaginarmos, com essas evidências internas do livro, que no capítulo 3 Daniel tenha sido infiel. O capítulo 3 é cercado, diríamos assim, por capítulos em que Daniel é irredutível na sua fidelidade a Deus. Né? No capítulo 1 ele é fiel a Deus, no capítulo 6 e no capítulo 12, verso 13, temos a informação de que ele continuou fiel e que Deus fala para ele, olha, se você continuar assim, no fim dos dias você te levantarás para receber a tua herança. Então, as evidências internas do livro mostram, no capítulo 1, 6 e capítulo 12, verso 13, que a possibilidade de Daniel ter tido um momento de fraqueza e ter adorado a estátua no capítulo 3 é uma interpretação, é uma hipótese absurda. Algumas pessoas se preocupam mais com likes, em chamar a atenção, do que realmente não tem uma preocupação com a verdade dos fatos. Então esta é a evidência interna do livro que desmente essa bobagem de que Daniel, obviamente, teve um momento de fraqueza naquele incidente da adoração. Óbvio, ele era um ser humano, era um pecador, tinha seus momentos de fraqueza, mas em relação a este assunto tão sério que envolvia não adorar outros deuses e nem se ajoelhar diante de uma imagem, Daniel permaneceu irredutível. Eu vou apresentar para você 3 fontes, tá ok? E a primeira delas que eu queria apresentar para você é um comentário da Bíblia de Estudo Defesa da Fé, né, que ela foi publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Comentando Daniel capítulo 3, verso 12, na página 1343, aqui no finalzinho do comentário, o que os estudiosos da Bíblia de Estudo Defesa da Fé alegam? Diz o seguinte, ó: as responsabilidades de Daniel como governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia, provavelmente exigia a sua presença no palácio. Para esses eruditos, Daniel não estava no evento do capítulo 3, pelo fato de ele ser governador de Babilônia, né, e ser principal governador dos sábios, ele poderia ter permanecido no palácio, para que o governo babilônico tivesse um representante, porque naquele momento todos os demais líderes foram para a região de Dura para adorar a imagem. Então existe a possibilidade de Daniel ter ficado, não é, no palácio. Esta é uma possibilidade. Outras possibilidades são apontadas por Norman Champlin no seu comentário, não é? O Antigo Testamento é interpretado versículo por versículo. No volume 5, né, ao comentar sobre Daniel, né, ele menciona aqui algumas possibilidades do que pode ter acontecido. Vou ler aqui para você o que está na página 3385, no comentário também sobre o versículo 12. Ó. O texto não menciona a razão pela qual Daniel, que também, sem dúvida, desobedecer ao decreto real, ou seja, Champlin nem sonha em Daniel, não é, ter desobedecido a Deus e ter obedecido ao decreto de adorar a imagem. Não estava entre os acusados. Né? O texto não menciona a razão pela qual Daniel não estava entre os acusados. Por isso florescem várias conjecturas. 1. Daniel era alto demais para ser tocado, ou seja, ele era autogovernador. Então ele era, depois de Nabucodonosor, ele era o próximo, né? Ele era o segundo no governo, mas depois de Nabucodonosor, digamos assim, era o primeiro. Então ele era, digamos, intocável pela sua posição. 2. Ele estaria viajando. Esta é uma possibilidade. Como governador, ele poderia, né, perfeitamente exercer esta função que hoje chamamos de, como diz Nelson mesmo? Embaixador. Como governador, ele poderia perfeitamente exercer a função de embaixador do Império Babilônico. Então, Nabucodonosor poderia tê-lo enviado a uma missão especial, até mesmo para poupá-lo, porque ele era muito próximo a Daniel e com certeza queria evitar aquele constrangimento para seu amigo. Né? E a terceira possibilidade, ele teria seu próprio julgamento severo no capítulo 6, né? Pelo qual pôde ter se mostrado culpado no caso, mas fora deixado em paz propositalmente. Então você percebe que não há aqui a possibilidade de Daniel
ter se ajoelhado diante da imagem de ouro. Os eruditos levantam outras possibilidades. Esta da suposta infidelidade de Daniel é sancionada ou é trazida à tona por pessoas que não estudam, não leem, ou que querem simplesmente gerar polêmica. Óbvio, há as pessoas sinceras, né, que leem o texto bíblico e levantam essa hipótese. Mas há aqueles que só querem realmente fazer zoeira. Não é? O comentário bíblico Adventista Sétimo Dia, né, comentando Daniel capítulo 3, verso 6, aqui na página 861, diz o seguinte, né, no volume 4, esse comentário. Pode ser que tenha enviado Daniel para longe, a fim de poupá-lo da situação, uma das possibilidades aqui apontadas já por Champlin, não é? Por seus contatos com Daniel, o rei deve ter sabido que um judeu fiel se recusaria a adorar a imagem e que tal recusa não poderia ser interpretada como sinal de deslealdade. Então veja, fontes não adventistas e adventistas, ou seja, fontes cristãs, não aceitam a possibilidade de Daniel ter sido infiel. Daniel realmente, por sua posição, poderia ter ficado no palácio ou poderia ter viajado como embaixador. Nabucodonosor certamente o poupou desse incidente, pela relação que eles tinham, né? Daniel até revelou algo de espetacular, que foram os detalhes do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, então pela proximidade dos dois, Nabucodonosor obviamente pode ter poupado Daniel neste caso. O que nós podemos tirar de lição dessa história? Os amigos de Daniel, e Daniel obviamente estivesse presente, faria a mesma coisa que eles, né? Não teria se ajoelhado diante da imagem. Eles nos mostram, amigos, duas coisas principais. Primeiro, que os filhos de Deus, né, sempre serão objeto de ódio daqueles que não são filhos de Deus. Então você na caminhada cristã, na caminhada religiosa, você tem que estar preparado para isso. Você não pode pensar que você vai agradar todo mundo. Na vida nós não agradamos a todos. Agora imagine quando você segue a Jesus Cristo. Você vai entrar num conflito contra hostes do mal. Mas de acordo com Colossenses 2, 14 e 15, na cruz Cristo já derrotou as hostes do mal. Então, a destruição das hostes do mal é rápida. Né? Quando Cristo voltar, a vitória de Cristo será completa. Então hoje você e eu podemos apropriarmos da vitória de Cristo. Porque nós estamos num conflito cósmico, então nós não vamos agradar a todos. E uma outra coisa que podemos aprender é que mesmo que os inimigos dos filhos de Deus tenham ódio dos filhos de Deus, isso acaba contribuindo em última instância para a glória de Deus, mesmo que você e eu não vejamos a princípio. Olha o que diz o Salmo 76, 10. Ó. Até a ira dos homens, nesse caso a ira de Nabucodonosor contra os 3 judeus fiéis, não é? Até a ira dos homens redundará em teu louvor, e com resquícios de furor tu te cinges. Ou seja, a ira dos homens pode redundar em louvor para Deus, porque Deus pode transformar tragédias em bênçãos. Então, quando um inimigo direcionar a ira dele contra você, pode saber que você está no bom caminho. Se você estivesse no caminho dele, ele não estaria irado com você, mas como você está andando contra a correnteza, a ira do inimigo é direcionada contra você. Mas a Bíblia diz o quê? Que a ira dos homens redundará em louvor a Deus. Deus vai livrar você de uma forma ou outra. E se Deus não livrar você da forma como você espera, com o tempo ele vai revelar para você que algo de espetacular ele fez na sua vida e que ele tomou a melhor decisão. E uma outra dica que eu gostaria de deixar para você, um outro recado do livro de Daniel é o seguinte: você tem que estudar com muita atenção Daniel 3, porque existe uma relação temática muito grande com Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala de um decreto que obrigará aos seres humanos a adorarem a besta e a sua imagem. Então eu vou lhe dar uma atividade muito legal para você fazer em casa no seu estudo da Bíblia. Leia Daniel 3 e sublinhe todas as palavras relacionadas à adoração.
Então, sublinhe adoração, adorar, adoraram, se prostrar, se prostraram, tudo. Sublinhe todas essas palavras no capítulo 3. Repita isso em Apocalipse 13. Você vai perceber uma coisa interessante, é uma relação temática. Assim como os 3 amigos de Daniel foram provados em relação à adoração ao verdadeiro Deus, nos últimos dias os cristãos serão provados em relação à adoração verdadeira a Deus. Então há paralelos muito interessantes que vão ajudar a você e a mim a percebermos o seguinte, que se formos fiéis no fim dos tempos, quando for dado um decreto obrigando as pessoas a adorarem a um poder político religioso, se você e eu permanecermos fiéis como Sadraque, Mesaque e Abednego, seremos livres da fornalha da perseguição. Estaremos ainda no mundo, mas estaremos sendo protegidos. A Bíblia fala em Apocalipse 7 que os justos virão de uma grande tribulação. Eles não serão afetados por ela, mas estarão presentes na terra quando ela ocorrer. Porém, eles serão livres, porque assim como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel 3, eles não se ajoelharão diante da imagem, da autoridade do poder representado pela besta. Veja o que diz aqui, Apocalipse 7, 14, e aí eu finalizo com este versículo. A partir do verso 13 do capítulo 7 do Apocalipse. Então um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos esses que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: ó meu senhor, tu o sabes. Então ele afirmou: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo eles estão perante o trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. Veja, quando passarmos pelo período da grande tribulação, mencionado em Apocalipse 13, e formos fiéis como Sadraque, Mesaque e Abednego no capítulo 3, que não se ajoelharam diante da imagem, se não nos ajoelharmos diante da imagem da autoridade da besta, em Apocalipse 13, nós seremos lavados pelo sangue do Cordeiro e estaremos na presença de Deus para todo sempre. É o que promete Apocalipse 7, versos 13 a 15. Então eu espero que essas breves considerações tenham lhe ajudado a ver as possibilidades reais, contextuais e, na verdade, as evidências internas que provam que Daniel realmente não adorou a imagem de ouro no capítulo 3 e que essas evidências de outros comentaristas ajudem você a se livrar das conjecturas e especulações absurdas, né? Como a de que Daniel teve um momento de fraqueza e adorou a imagem de ouro. Isso é inviável, isto é impossível. Tá bom? Eu espero que você continue estudando o livro de Daniel conosco aqui no nosso canal. Obrigado por você ter acompanhado o vídeo de hoje. Continuaremos aqui, com a graça de Deus, o nosso estudo, refutando erros, trazendo conteúdo de qualidade para o seu crescimento espiritual, profissional, familiar, porque a Bíblia tem respostas para todas as questões da nossa vida. Deus te guarde e até uma próxima.